Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com uma equipe fantástica, vou trazer vários assuntos aqui hoje sobre proteção veicular. São clientes nossos da INC, tem o Thiago aqui, nosso advogado, o Brendo aqui, que vocês já devem ter visto o Brendo nos vídeos da Grande por aí, propaganda, garoto propaganda da Grande. Tem o Marco Aurélio, que é meu parceiro da Capixaba Proteção Veicular há muitos anos já, e agora com a FEMES, né, com a Federação de Mutualistas, mas vamos falar de todos esses assuntos. Mas antes da gente entrar, basicamente, nesses assuntos, eu queria que cada um de vocês se apresentasse para quem está assistindo em casa. Começa com você, Brendo, mais novo. Mais novo, né? Então, meu nome é Brendo, eu trabalho no sistema de proteção veicular já há 8 anos. Hoje eu represento a Grande Proteção Veicular na parte comercial e é um prazer enorme estar aqui, né, na INC, né, que já é um parceiro de longas datas, né, que faz esse trabalho bacana com a gente, né, na questão do marketing, captação, tráfego. E a gente tem alcançado bons resultados junto com essa parceria, né? E também, né, junto com a parceria da FEMES e a Capixaba Oficina. A gente hoje tem atuado aí no mercado do segmento de proteção veicular em toda a região da Grande Vitória. Hoje a gente tem escritório, né, no Shopping Mochuara, né, lá na sala 407, no Torre B. E também no escritório, a gente tem ao lado da nossa oficina, hoje que a gente tem uma oficina credenciada dentro da Grande Proteção Veicular, que fica localizada lá no bairro Maria Ortiz, né, na Grande Vitória, na Vitória Espírito Santo, na região da Grande Goiabeiras. Beleza. Thiago e Marco Aurélio, qual dos dois? Thiago. Eu sou o Thiago, sou advogado já há 10 anos. Há 1 ano e meio, eu entrei aí, me acharam nesse sistema de associação. Conheci o Marco Aurélio. Hoje eu sou presidente da Grande Proteção Veicular. Também sou jurídico. Presto um serviço para a Capixaba Oficina, para a Capixaba Associação e para a Federação FEMES, que o Marco Aurélio é o presidente. E você, Marco Aurélio? Apresenta para a galera aí. Eu sou o Marco Aurélio, como você já conhece, né? Estou no ramo de proteção veicular há mais ou menos uns 15 anos. Acho que sou um dos pioneiros aqui no estado do Espírito Santo a mexer com proteção veicular. Foi uma coisa que começou lá atrás, que muito me chamou a atenção, e até hoje a gente vem trabalhando com isso. E esses caminhos que a gente percorreu ao longo dos anos me levou a conhecer você, que quando eu cheguei aqui eu até falei, né, que você... Fico feliz por você, o ponto que a gente conseguiu chegar juntos, e me levou também a conhecer o Brendo, que já era do meu bairro, mas que eu sempre vi ele trabalhar em outras proteções, né, como sendo gestor, um bom gestor, e que levou a conhecer e trabalhar junto, né? E, consequentemente, conhecer o Thiago, né, que hoje é nosso advogado, cuida do nosso jurídico na FEMES, né? E sempre motivados nesse trabalho de proteção veicular. Aí para você que está em casa e não entendeu nada do que aconteceu aqui, não é coincidência, é destino, na verdade, né? A minha agência de marketing já está no mercado desde 2016 e em 2017, 2018 eu comecei a trabalhar com a Capixaba Proteção Veicular, que é a empresa do Marco Aurélio. De lá para cá eu conheci o Thiago. O Thiago tem a MAG Advogados no escritório e também a Grande Proteção Veicular, prestando serviço para a MAG e para a Grande também. Depois eu comecei a prestar serviço agora para a FEMES, que é a federação, que é onde se encontra a ideia do Thiago e do Marco Aurélio. O Thiago é o jurídico da associação, da federação que o Marco Aurélio criou. Não é isso, Thiago? É isso aí. Na verdade, o Marco Aurélio hoje ele está presidente da federação, né? Que hoje eu acho que a gente tem mais ou menos uns 13 a 14 associações vinculadas à federação. Então, foi um conjunto de ideias de várias federações. No início foram 6, né, Marco Aurélio? E hoje, graças a Deus, já tem a associação chegando na federação e pedindo para ser associado. Então, assim, a gente começa a olhar aqui, as histórias se cruzam, mas não se confundem. Elas são individuais, mas quando a gente junta a história de todo mundo aqui, igual o Brendo. O Brendo ele já trabalhou com a gente pro Thiago, pro Marco Aurélio, só que por um tempo ele acabou rompendo lá com a Capixaba e foi pra Grande, que é do Thiago. Então, não, eu comprei o passe. Comprou o passe? Foi caro. Agora, e o time que vendeu, se deu bem? Se deu mal. O time que vendeu perdeu um bom vendedor, mas ele continua na nossa roda de amizade. Então, acaba que todo mundo aqui é amigo, presta serviços mutuamente. Então, todo mundo aqui é cliente e fornecedor ao mesmo tempo um do outro. O importante desse contexto do Breno que você acabou de citar, que é o seguinte: a gente tem que entender
o ramo associativo como um ramo harmônico. Sim. Não de que nós somos inimigos ou que nós temos brigas ou nós somos concorrentes, sim, até um certo ponto. Passou dali, nós somos amigos. A gente bate papo, janta, almoça. Ele não me chama para tomar banho de piscina na casa dele, não, mas tudo bem. Mas continuamos amigos, entendeu? Então, assim, o Brendo já... É aquilo, o Brendo tá lá, tá disponível. Aí vem alguém aqui e faz uma proposta. O Marco Aurélio não cobriu, você levou. Mas aí depois na roda de conversa é piada, vira piada. Levei o cara, porra, se ferrou, agora eu vou vender mais do que você. Vira brincadeira. Ele quer pegar de volta. Então, isso é Agora tem que importante. cumprir o passe. Isso é importante porque, igual, por exemplo, hoje eu tô há 8 anos, né, no segmento de proteção veicular. Sim. E antes da Né? Capixaba, já tinha trabalhado em Já outras. trabalhei em outras, né? Então, assim, hoje, o que é o importante dentro do segmento? Ter essa concorrência, né? Como o Thiago falou, saudável, né? Uhum. Ter essa... é o mercado, não tem jeito. Porém, a gente tem que entender que ninguém é inimigo, né? E eu friso muito isso porque se hoje, por exemplo, eu vejo o Marco Aurélio ou o Thiago como meu inimigo, eu acabo trazendo um prejuízo para dentro do segmento de proteção veicular. Então, hoje eu tenho muitos amigos que trabalham, né, em outras associações, são gestores, nós trocamos ideias, nós pedimos ajudas uns aos outros. Às vezes, o meu time não pode estar performando bem nesse mês. Eu ligo para um amigo lá para saber o que ele está fazendo de diferente, para trazer conhecimento para dentro da minha equipe. A mesma coisa, eu recebo ligações de outros gestores para poder fazer essa mesma coisa lá. E assim, é um se ajudando. O sistema mutualista, né, de proteção veicular, ele é exatamente isso. É um grupo de pessoas que vão se unir para um bem só comum, que é o quê? O bem-estar do seu associado. Uhum. E é isso que a gente hoje preza, entendeu? E é o que é a minha visão dentro do segmento de proteção veicular hoje. Agora, puxando um pouco de histórico, eu tô com o Marco Aurélio desde 2016 ou 2017, já até perdi as contas, mas deve ter uns 10 anos. Isso aí. Deve ter uns 10 anos que a gente tá junto na Capixaba. Mas antes você já tinha uma história. Antes de eu chegar. Sim. Eu cheguei, o bonde já tava, o caminho já tava caminhando, a coisa já tava andando. Aí Exatamente. conta um pouquinho da sua história com proteção veicular aqui no estado do Espírito Santo. Mais ou menos em 2010 para 2011, eu comecei a mexer com assistência 24 horas, prestando serviço para as associações que existiam naquela época. Se eu não me engano, eram 12 associações naquela época, né? E eu prestava o serviço de assistência 24 horas. E ao longo do tempo, as coisas foram se moldando e mudando também ao mesmo tempo, né? Lá para 2015, eu passo a assistência para uma outra pessoa, né? Que dá seguimento no trabalho, e então eu montei a Capixaba. E desde lá a gente vem trabalhando e percorrendo esses caminhos que levaram, no caso, a você, ao Thiago, ao Breno, né? E que nós seguimos nela. Então, desde 2015, então, vamos botar sua experiência dentro da área de associação, vai desde 2011, então, lá no começo, quando você começou a interagir com esse mundo. Quando chegou a primeira associação no Espírito Santo, eu já mexia com assistência. Naquele começo, a gente tinha um guincho só, tudo terceirizava, né? E depois que as coisas foram se desenvolvendo. Então, de lá para cá, você vem acumulando experiência e conhecimento nessa área. Exatamente. Então, eu vou te perguntar uma coisa que todo mundo me pergunta. Por que você chama a pessoa que está junto com você de associado e não chama de cliente? Então, no setor mutualista, nós não temos clientes. Nós temos associado. Porque a associação, ela é do associado. Cliente, ele te paga simplesmente para você prestar o serviço. Uhum. O associado, não. O associado é como se a gente carregasse ele no colo. O que tiver de necessidade, que ele estiver precisando, e a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Isso desde descontos em farmácia, em posto de gasolina. Então, se torna um associado. Ele é dono da associação a qual ele está. Então, ele é mais do que um cliente. Ele se torna meio que dono do lugar onde ele tá junto. Exatamente. Você pega o associado da Capixaba, ele é desde essa época. Tem 10 anos comigo. Se você falar meu nome, ele vai saber quem é. Ou se você perguntar por ele, eu sei quem é o associado. Por quê? Porque se formou uma parceria. Ele sabe que ele é dono, ele sabe que ele pode ir lá direto, ele tem a porta aberta toda hora. Então não é um cliente, ele é um associado que passa a ser praticamente um amigo. Mas além da associação da Capixaba, da proteção veicular, você também tem a oficina.
certo? Sim, sim. São duas coisas distintas uma da outra. Exatamente. A oficina eu montei pouco tempo depois de começar a mexer com a capixaba. Eu vi a necessidade de ter uma oficina. Aí eu conheço um colega lá atrás que já tinha uma oficina e ele me passou a oficina. Então, assim, lá em 2017 para 2018, a gente começou a mexer com oficina e hoje o nosso forte realmente é a oficina. Então minhas contas estavam certas. Quando eu cheguei, acho que não tinha oficina, não. A oficina até a gente que lançou isso daí, falou que a gente tinha oficina própria e começamos a falar sobre isso. Exatamente. Aí, assim, o fato de ter uma oficina que é sua, não da associação, a oficina é sua, não é isso? A oficina Sim. do Marco Aurélio. A oficina do Marco Aurélio prestando serviço para a associação facilita porque você acaba sendo o dono das duas coisas. Então você faz a coisa andar para os dois lados. Exatamente. Diminui o custo. Sim. Diminui o custo. Por quê? A associação, por si só que o que se fatura na associação, se você não buscar meios, a gente está falando de associativismo. Então você tem que buscar meios Para economizar custo. para economizar no custo e manter o seu associado. Porque não adianta você ter uma associação e você cobrar valores exorbitantes. Aí não tem por que se associar, sendo que a central do mutualismo é a associação. É você se associar para dividir prejuízos. Sim, aí, como a Capixaba, a Capixaba Oficina, a Oficina da Capixaba, a Oficina do Marco Aurélio, ela presta serviço hoje para Capixaba e também presta hoje serviço para Grande? Sim. Isso. Presta serviço para Grande também? Sim. Como terceirizado? Como terceirizado. O que acontece? Foi até uma situação que aconteceu na federação, porque hoje existem 2 federações aqui no estado. Então, a gente estava em uma federação que aconteceram algumas situações que levou esse grupo de associações a abrir uma nova federação. O Marco Aurélio levou essa possibilidade, né, de estar dando desconto para as associações. Então, assim, o que ele falou? Olha, nós como federação, nós vamos ter um benefício. Quem quiser pode fazer qualquer orçamento no mercado que eu vou dar mais 20% de desconto. Então, por exemplo, você chegava lá com um orçamento de R$1.000, o Marco Aurélio, para as associações da federação, ele faz o serviço por 800. 800. Então, assim, para a gente da Grande, foi um benefício gigantesco que ele está levando. Final também, porque aí isso daí impacta na mensalidade. Na mensalidade. Impacta diretamente na No mensalidade. rateio. Impacta na mensalidade e principalmente a garantia do serviço, né? Porque assim, o associado ele fica mais tranquilo de ele poder estar dentro de uma oficina onde ele vai acompanhar os prazos, ele vai poder ver, né, o serviço que está sendo feito no veículo dele, a garantia do serviço, né, e o retorno, né, daquilo que ele está investindo, né, na questão da proteção. Porque o que pesa hoje para o associado, né, no segmento, tanto do mutualista, né, de associação, quanto também no seguro alto, é o alto custo. Né? E muitas das vezes, muitas pessoas nem proteção veicular, nem seguro tem. Por quê? Fica alto na questão do valor, até mesmo pela análise de perfil, e o serviço mutualista já não tem esse tipo de serviço. E quando você tem uma associação que ela vai te dar essa garantia de você ter um bom atendimento, né? Ter a garantia do seu serviço no preço justo, né? O associado ele fica feliz, né? E esse é a visão do serviço mutualista hoje. Né? E olhando na questão de associado, quem mantém a associação é o associado. Então, nas questões de benefício, o que eu faço na oficina? O associado quer fazer um serviço no carro dele que é particular. Eu mantenho os mesmos 20% que eu daria para a associação. Quando ela conserta o carro, eu mantenho isso, estendo ao associado. Ele quer pintar o carro dele todo, ele quer reformar um para-choque. Eu estendo esses 20% para ele. Ele pode fazer um orçamento na concorrência e ele traz. E eu dou 20% de desconto em cima. Isso. Entendi. Então a oficina acaba agregando no serviço que você oferece para a proteção veicular da Capixaba e também para as outras associações que estão na federação. Exatamente. Hoje ele atende lá, acho que umas 3 ou 4, né? Sim. Associações. Ele tem que até que aumentar, porque com isso a oficina está crescendo também, né, Marco Aurélio? Está crescendo. Um e o que eu fiz? Igual você sabe, a gente está falando de história. Logística. Eu, dentro de Goiabeiras, eu montei um sistema para atender. Dentro de Goiabeiras, eu tenho a lanternagem e pintura no local, eu tenho mecânica em outro local, eu tenho elétrica em outro local, eu tenho local onde mexe com ar-condicionado. Isso tudo dentro de Goiabeiras. Então, o carro vai para a minha oficina e ele é feito tudo ali mesmo.
Sai de uma porta na outra, Sai vai de um, resolver. vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro e vai resolvendo até chegar na entrega do veículo que é feito lá na capixaba. Então, assim, ao longo dos anos, eu vendo essa necessidade, eu fui montando esse sistema, que hoje funciona muito bem. Sim. Aí o Thiago hoje é o presidente, está como presidente da Grande, não é isso? Estou como presidente da Grande. Você também trabalha no jurídico, tanto da Grande como da Federação. E da Capixaba. E da Capixaba. Agora vamos lá. Questões jurídicas. A diferença jurídica de uma associação para um segurador. É porque a associação é um grupo mutualista que divide os custos. Então, assim, o associado, ele paga para ter o retorno. Certo? Então, ele paga para quando precisar ele usar. É como se a gente rateasse uma casa e cada um usasse em um momento que tivesse necessidade. Agora, empresa privada, não. Você paga para ela te prestar um serviço quando você demonstra o seu direito. Tá, agora vamos lá. Por muito tempo, isso é pra você, tá? Muito tempo a associação levou fama de que não pagava. Todo mundo falava assim, não, faz com associação não que não paga, faz com associação não que não paga. A sua visão como jurista disso, Então, sobre isso, e agora a sua visão também como presidente da Grande, né? teve um tempo, até eu como cliente, isso foi em 2002, e Marco Aurélio vai me ajudar, porque eu acho que foi nessa época de quando Marco Aurélio iniciou, que teve um problema com o Ministério Público, referente às associações, não foi isso, Marco Aurélio? Exatamente. O Ministério Público fechou várias associações na época. Por quê? Porque a legislação não reconhecia. Eles diziam o seguinte, que a associação ela se passava por seguro, e era um seguro pirata. O que aconteceu? Tinha 5, 6 associações. Então, juntava, tinha 10 mil associados. O Ministério Público falou, a partir de hoje não funciona mais. Eram 12. 12. Não funciona. Não, Fechou todas. Não funciona mais. Quem estava o carro batido? Quem estava o carro furtado? Quem estava esperando a contrapartida da associação já tinha entrado em sinistro, né, Marco Aurélio? Ficou todo mundo na mão. Aí essa fama, ela perdura até hoje. Até hoje. Até hoje. Só que hoje aconteceu, veio a regulamentação. Então, todas as associações que estão na FEMES, elas estão na regulamentação da SUSEP, que é a autarquia da União. Aproveita e destrincha um pouco mais sobre a SUSEP aí. Fala É o que acontece. Hoje a Para SUSEP entender como é que é a funciona autarquia que regula os seguros. E houve a necessidade com o Calbi, isso lá já desde essa época de 2012, que houve essa intervenção do Ministério Público, já se vinha procurando legalizar o sistema mutualista, que na época era só um sistema de proteção veicular. Então, lá em Belo Horizonte, eu acho que foi o Galbi, né, Marco Aurélio, que iniciou, é o precursor, que iniciou essas tratativas. Então, hoje, a proteção mutualista ela já está regulamentada, está legalizada, ela é reconhecida. Está na fase de infralegal, de tópicos de regulamentação. Como vai funcionar, como não vai, quem que vai administrar, quem que não vai, o que é uma proteção mutualista, o que não é. Então, assim, está nessa fase. Hoje ela já é reconhecida. Uhum. Agora está na fase de adequação. Então, hoje, legalmente, já tem um amparo para as associações, nesse sentido de... Já tem um amparo. Nesse sentido, não só de amparo, mas também de fiscalização, órgão fiscalizador. Já tem um órgão fiscalizador que é a SUSEP. E outra, Então, hoje... por exemplo, se hoje um cliente de uma associação for prejudicado, ele já pode recorrer tanto juridicamente e também já é direto para a SUSEP. Já pode. Reclamação direto no órgão. Já pode reclamação Como se fosse o direta. PROCON. E outra coisa, ele pode fazer mais. Quando ele for procurar uma associação, ele pode pegar o CNPJ e ir lá na SUSEP ver se ela está regulamentada. Ah, tem como fazer isso? Pegar o CNPJ da associação. A busca é pública. Ah, então tá bom. Acho que Aí- até pelo gov. É pelo Gov. Pelo Gov consegue fazer a consulta Quando a gente tranquilo. subir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou colocar o link Coloca aqui o embaixo para o cara poder colocar lá e ele Isso coloca o CNPJ da associação que ele quiser e ele descobre se aquela associação tá ou não regulamentada. Isso aí. E aí, é essa a hora que onde também o associado ele vai conseguir, né, ter a clareza do quê? Igual você fez a pergunta. A associação não pagava. Né? O que hoje o mercado tem feito? Né? Algumas associações que não estão dentro da regulamentação, que não estão no processo, né, e não estão cadastradas pela SUSEP. Elas têm feito, né, um atrativo para o associado, que é o quê? Preço baixo. Né? E muitas das vezes o barato sai caro. O ditado já diz, né? Às vezes o associado ele vai querer pagar mais barato para proteger um bem dele,
né? E a associação nem está cadastrada no SUSEP. Então, na hora que acontecer, vai acontecer o quê? Né? Do evento dele vir acontecer, né? Porque imprevisto não avisa, né? O imprevisto ele chega sem avisar. Se ele estiver pagando barato, corre um grande risco, né? De na hora dele precisar ser atendido, ele ficar na mão. E é o que a gente frisa bastante hoje. Consulta bem antes de você escolher a associação que você vai, né, entrar para poder proteger o seu bem. Porque o seu maior sonho é o seu bem. Você trabalha bastante para poder você, né, ter o seu carro. Tem gente que trabalha aí 20 anos. Eu conheço gente que falou, Breno, ó, tô confiando em você, o meu sonho. Por quê? Eu trabalhei muito para poder conquistar esse veículo aqui. E às vezes é a única coisa que a pessoa consegue conquistar na vida. E na hora que ele precisar, ele vai querer ser atendido, né? Então, hoje, infelizmente, né, ou felizmente, com a regulamentação agora, essas associações vão ser extintas, né? E realmente só vai ficar no segmento associações que estão dentro de uma federação, que estão com a FEMES, né? E que estão regulamentadas pela SUSEP, prestando um serviço e o preço justo dentro do sistema mutualista. Isso que você falou é tão legal, cara, do cara chegar pra você e falar que tá confiando no sonho dele, porque realmente é isso, né? Pro brasileiro, por muitos anos foi assim e ainda é assim hoje. A conquista de um carro é como se fosse um patrimônio, como se fosse a casa. É a casa, é o carro, e eles são os maiores patrimônios, onde o brasileiro coloca mais dinheiro dele, né? Ele investe mais dinheiro. Aí é outro debate, né? Porque pô, o carro é caro pra caramba aqui no Brasil. Hoje tá né? muito caro. É muito caro, então o cara tem que proteger mesmo. Hoje com 100 mil você compra um carro de nível médio, você não compra um carrão pra você mais com 100 mil. Né? Coisa que há anos atrás, a gente botar uns 10, 20 anos atrás, com 100 mil você comprava uma carreta. E a gente fala também que não é só comprar o veículo, né? É manter. Porque quem não tem proteção hoje também, bate um carro desse, acha que, antigamente, igual por exemplo, vamos botar aqui, veículos da GM. Compra a Mercedes lá, tá 99 mil. Ele vai lá, compra a Mercedes financiadinha. Quando ele bate ela... Tem peça que a gente não consegue nem encontrar. É o que a gente entra, a gente chama o associado e tem que indenizar ele a FIP 100%. Né? Hoje é a política que a gente tem. Quando a gente não encontra peça, a gente tem os prazos dentro do contrato, a gente tem que indenizar. E se você for querer por conta própria, pode correr um grande risco de você não encontrar e você ficar com o seu carro parado lá na garagem batido. Agora eu vou aproveitar e vou encaixar isso que a gente está conversando em duas perguntas. A primeira é para você. Tem algum limite de valor que vocês protegem? Por exemplo, se eu tiver um carro de 500 mil, eu tenho, sei lá, o cara arrumou uma Ferrari, tem uma afetado de Ferrari aqui no estado, ele quer proteger a Ferrari dele, vai também na hoje, grande a grande proteção veicular, ela protege veículos até 200 mil, né? Veículos de passeio. Caminhões, né, pesados até 250 mil. Esse é um limite que a gente tem dentro da associação, né, respeitando também o caixa da associação, porque isso é muito importante. Não adianta eu querer proteger um carro de 500 mil e esse veículo vier a bater e eu prejudicar o caixa da associação, né? E eu não consegui indenizar ele. Aí vai entrar nessa parte aqui. A gente hoje, a gente respeita os limites que a gente pode atuar, por isso que é importante o associado também conhecer a associação. Por quê? A associação muitas das vezes promete muita coisa e na hora de atender não cumpre. Então a gente hoje respeita o limite que a gente Agora, tem. jogando um pedaço dessa resposta para o Thiago, por que essa decisão de você parar nos 200 mil? O Breno respondeu, porque vai que a gente protege um carro 250, 300, 400. Se acontecer vários sinistros de uma vez só, a associação não vai comportar. Então a gente não vai atender. Então é melhor a gente atender bem, tendo o limite, do que aumentar esse limite para ter mais associado e não atender. Marco, olha, você com a experiência que você tem, você já viu alguma associação se lascando por causa disso? Protegendo um carro que era muito caro e na hora de pagar não... Várias, né? Esses históricos são várias. E isso não é muito difícil, não. Em 2019, a Capixaba teve 15 sinistros em um único mês. E naquele tempo, eu tinha apenas 300 associados. E aí, o que fazer? Como fazer? Mas a gente conseguiu virar. Mas isso por quê? Porque tinha caixa para isso. Porque se você trata a associação como uma empresa ou como você é o dono, na hora que você tiver que honrar os seus compromissos com o seu associado, você vai ficar na mão. Então essa ideologia ela já vem de lá de trás. Tratar a associação como uma associação. O Thiago hoje, por exemplo, ele está como presidente da Grande. Né? Ele está como presidente da Grande.
ele não é o dono da grande, ele é o presidente da grande. Então, ele tem que tratar como associado à associação. Então, uma das coisas pioneiras disso é o quê? A saúde financeira da associação. Ele tem que manter essa saúde financeira. E aí é onde que ele delimita o que ele vai ou não cobrir de valores, por exemplo. Não, vamos fazer só, né, Thiago? Vamos fazer só até 200 mil, porque aqui está dando tanto de faturamento. Se a gente tiver 10 sinistros, a gente consegue manter os 10 sinistros. Se tiver 20, a gente consegue. A partir daqui, a gente já não consegue. Então, é assim que funciona. Aí vamos lá, Thiago, falando pegando esse gancho aqui, tudo que a gente está falando, o cara é associado. Ele quer saber, por exemplo, a finança da associação. Ele pode ter acesso? Pode. Só chegar lá e pedir um relatório. Todo ano a gente faz um relatório. A gente faz mensal e faz anual. Chega lá, pede, a gente mostra na hora. Qualquer associado pode ter, então, Qualquer acesso. associado. Agora, o cara que não é associado, não. Não, aí O cara que não é associado não pode. não tem nem direito. Não, só tentando entender para poder o cara que está de fora conseguir entender o que acontece. Que aí você entra numa associação que você é tão parte daquilo que até numa decisão dessa, o associado ele pode tentar questionar o presidente, né? Então, pode perguntar alguma coisa. Por exemplo, cara, pô, se a gente só tem isso de caixa, por que você está protegendo o carro até 500 mil? Vai dar insolvência aqui, vou sair fora da associação. Você pode ter essa maldade de chegar lá e Mas já procurar tem saber associado disso. que faz isso. Muitos. Tem associado que faz isso. Por exemplo, tem colegas que às vezes me ligam, mas você está com quantos veículos? Eu falo, ó, tantos veículos. Ele faz o cálculo. Aí ele fala, ele está protegendo até qual valor? Aí eu vou e falo. Ele vai já faz o cálculo. Ah, não, beleza. Era só isso que ele queria saber. Sabe o que a gente está fazendo lá? A gente está convidando os associados para ir até a grande. Para conhecer o espaço, para conhecer a associação. A gente mostra os relatórios financeiros, mostra a estrutura, leva na oficina. E o Breno faz muita Isso, sobre isso. mostra A pessoa está indo a conhecer. quantidade de sinistro que tem. Até para ele saber aonde ele está. Para ele não estar no escuro, porque às vezes o associado, ele vai lá, entra na associação, nunca fala com você, só paga e não sabe realmente aonde que o patrimônio dele está. Então, assim, aí já me acende algumas coisas de sinais de alerta para quem está ouvindo de casa. Para você estar em casa aí agora, está vinculado a alguma associação de proteção do seu veículo, que não te dá acesso às finanças da empresa, não te libera nada para rever relatório nenhum, não deixa ver nada. Ó, já é um sinal de alerta. Pô, eles estão protegendo carros acima de 50, sei lá, 500 mil, 600 mil, 700 mil, não tem limite para proteção. É um outro sinal de alerta. Então tem vários sinaizinhos de alerta que o cara pode ir ligando. Tem um outro também. Ele pode fazer uma comparação de valor mensal de contribuição associativa. Quando ele faz essa comparação, pode mudar a coisa de 10, 20 reais. Quando vê uma diferença de 300 reais, já pode ficar em alerta. Entendeu? Então, assim, por quê? Aquela associação não vai cumprir com os compromissos. E já pode jogar que ela não está regulamentada. Porque tem uma margem para o negócio, não, é para a associação ser viável, né? Tem uma margem líquida ali para poder ser aquilo dali ser viável. Não tem como você proteger um bem de, sei lá, do meu carro lá, 70 mil do meu carro, vai proteger 60 mil do meu carro e eu vou pagar 20 reais por mês. Não tem condições, a conta não fecha. Não, a conta não fecha. A conta não fecha. E tem muita associação que faz isso. Você quer ver um negócio simples, que o Thiago acabou de falar? Você quer fechar a produção do seu veículo. Aí você não procura saber da associação. Às vezes ela tem 20 associados. E você está colocando o seu carro de 70 mil numa associação com 20 associados. E aí você não procura saber qual o número de associados. Você só se associou. Beleza. Quando você tiver o evento e que você for recorrer, com certeza vai virar ação judicial. E outra coisa, e a maioria é tudo bem de fora. Não é daqui, não. Tudo de fora. Minas, São Paulo, Rio, do Espírito Santo. Você vai procurar a sede para você falar alguma coisa. Só não conta. A reclamação na sede é lá no Caixa Prego. Isso aí. Vai falar com o robô. Chegou uma aí, robô. chegou uma há pouco tempo do Rio de Janeiro aí, que, rapaz, era metade do valor de qualquer outra contribuição de outra associação. Foi embora. E o pior também é a questão dos consultores, né? Eles vêm assediar os consultores, né? Prometem mundos e fundos. Eles não conseguem cumprir o acordo nem com o colaborador dele. Imagine com o associado. Porque a conta não fecha. Entendeu? Chega no final do mês, a conta não fecha. Aí aquilo que ele prometeu para o próprio consultor, e isso é até um alerta que a gente faz para os consultores de proteção veicular.
se fidelize onde você está, né? Faça o trabalho, converse com a sua associação, tenta se alinhar, por quê? Tem muitas associações aí prometendo mundos e fundos, vindo assediando. Já chegou com a nossa equipe também, já aconteceu isso. Só que chega no final do mês, eu tenho relatos de vários consultores que, poxa, Breno, eu poderia ter escutado vocês. Por quê? Os caras não conseguem cumprir nem com um colaborador. Imagine com um associado. Breno, pegando o gancho do que você está falando, essa é uma preocupação da FEMES. Quando a gente conversa entre a associação, é uma preocupação isso. Esse assédio aos consultores com empresas de fora. É uma das coisas que a gente vai tratar muito junto para, como o Thiago falou, para as associações do Espírito Santo, elas passarem a ter mais valor no nosso estado. Porque você vai em São Paulo, você vai em Belo Horizonte, eles têm valor lá. Se você tentar entrar lá, você não consegue. Por que que no nosso estado eles vêm, entram, faz a bagunça, igual o Thiago falou, e vão embora? E o associado fica no prejuízo. Então, a FEMES tem essa preocupação hoje. E a gente trata isso assim, entre os presidentes de associações, que é uma das coisas que a gente quer criar medidas para que isso não aconteça. Breno é o gestor lá da Grande. Ele está trabalhando lá, não vai ter assédio de gente da Capixaba ou de outras associações. Não, vamos respeitar. Tá todo mundo na federação, tá todo mundo. Ele faz parte da federação, entendeu? Uhum. Então, é a gente criar um sistema de proteger as associações que estão com a gente, independente do número de associados. A federação acaba virando uma parceria entre vocês, que são os gestores dessas associações. Exatamente, que diferente que todo mundo pensa que presidente de associação é inimigo. Não, negativo. A gente tem muitos que são amigos. Eu, por exemplo, tenho um presidente de uma associação que é meu amigo desde lá de trás, de quando comecei. Nós começamos juntos. Hoje ele está em outra, eu estou em outra também, e nós continuamos amigos, normal, sem problema. O intuito da federação, quando ela foi criada, é realmente esse. É de unir um bem maior para todas as associações. Em qual sentido? Nesse de consultor, juntar as associações para adquirir rastreadores, juntar associações para conseguir preço em prestador de serviço, seja oficina, seja o marketing. A nossa história começa aí, né? Discussão e hoje amigo. Isso aí, Nós começamos... Discussão e hoje amigo. Eu falei, rapaz, você não é homem, marca de conversar cara a cara. O que você tá falando no grupo aí, rapaz? Quem é você? Não, quando marcou de conversar cara a cara, virou amigo. Marcou de conversar, virou amigo. Hoje é nosso advogado. Quem pagou o almoço de quem é primeiro? Não, pagar o almoço é sempre comigo, né? Não bota mão. Então hoje ele vai pagar. Difícil. Hoje conhecendo aqui tem almoço pra tomar Marco Aurélio. Mas agora deixa eu trazer um assunto mais pessoal aqui. Além de ser o cara do marketing da Capixaba, eu sou cliente da Capixaba desde quando a gente começou. Que o Marco Aurélio me contratou e eu contratei o Marco Aurélio. Então, é por isso que eu falo que a gente é parceiros de mão dupla. Então, lá atrás, eu fiquei na Capixaba durante anos. Aí eu precisei para um HRV que eu tinha. Acho que o Breno já estava lá. Não, da HRV não. Não. Precisei para HRV. Teve um acidente lá e tal, precisei usei. Aí passou um tempo, depois da HRV veio o azulzinho, o Ford Ka azulzinho. Precisei usar no Ford Ka. Eu fiz a conta de quanto eu pagaria no acidente. Eu não sou menino, eu sou contador. Minha função é essa, tem que fazer conta. Eu fiz a conta de quanto eu gastaria para fazer o Ford Ka e de quanto eu gastaria para fazer a HRV. Se eu jogar no histórico, eu entendi como funciona a associação assim. Quando eu jogo no histórico, o Marco Aurélio não ganhou dinheiro meu. Ele ganhou. Entrou dinheiro na associação? Entrou. Entrou mais do que eu gastei? Entrou, mas não é tanto assim, não. Se não tiver dado a metade aqui do custo para poder cobrir esses 2 eventos, só tive 2 eventos em 10 anos. 2 eventos em 10 anos cobre mais do que 50%, 60% do que eu investi na associação ao longo desse período. Para ter outros suportes, como guincho, pane elétrica, pneu. Porque eu não uso frequentemente, mas quando você olha no histórico, você fala assim, cara, é um negócio que é tão viável que se fosse seguro, se eu estivesse pagando um seguro, eu teria gasto, sei lá, 10, 15 vezes mais do que eu gastei durante esse período de 10 anos. Então eu gastei 10, 15 vezes menos que ainda
assim ainda gera um retorno para a associação, que sobra algum recurso para a associação poder trabalhar também, porque eu entendo que tá rateando, então deve ter alguém aí que bate mais do que eu. Deve ter alguém que nesses 10 anos bateu mais do que eu para poder cobrir isso daí. Eu entendo que tá rateando. Mas quando você, como cliente, agora é a minha visão de Júnior, cliente. Quando eu, como cliente, faço a conta... Associado. Desculpa. Associado. É porque do meu lado de cá, vocês têm a linguagem, né? Do meu lado de cá eu me vejo como, vamos lá, eu vou me ver como associado. Eu como associado, me fazendo a conta, fica muito mais em conta do que qualquer outra coisa. E você percebe que tem viabilidade. É viável e é mais econômico. Então eu não fico com medo mais de associação. Eu fui tentar convencer um amigo meu. Aí eu falei assim, rapaz, a proteção patrimonial e plano de saúde é a mesma coisa. Você vai pagar para você não usar. Quem quer bater com o carro? Alguém quer que o carro seja furtado, roubado? Não. Quantos você quer ficar doente? Não. Mas se você ficar doente, você vai para o SUS, que é uma boa saúde, mas demora te atender. Ou você vai ter o dinheiro para pagar a cirurgia, exame na hora. Vai. Se você vai pagando ali, você vai ser atendido na hora. Carro é uma coisa. Roubou seu... não vou botar um carro de 100 mil, não. Seja 20 mil reais. É muito dinheiro. Se for pegar um carro de 20 mil reais, vamos supor que dê 200 reais de prestação de mensal lá do associado. Mesmo que for isso, é tanto tempo, é 100 meses. É 100 meses até... nesses 100 meses, se o seu carro for roubado. E se O dinheiro volta já. E se for uma colisão? O 99. terceiro, como é que você faz? Em 90, Exatamente, tem o terceiro ainda, que eu também já consertei o terceiro lá na Capixaba. Em 99, eu tive uma Santana GMW 4517. Ela foi roubada. 99 para 2000. E eu não tinha proteção, não tinha seguro, não tinha nada. Perdeu. O desespero que dá quando você chega e o carro não está. E outra coisa, ganhava pouco e o carro todo financiado. Eu só fiquei com o financiamento e não tive o carro. Pagou Pensa o carro o todinho desespero. ainda, né? Ainda pagou o carro todinho sem Tive ter. que pagar o carro todo sem ter. E isso me prejudicou muito lá atrás, entendeu? Então, assim, se você não tem condições hoje de pagar um seguro, que às vezes é muito caro, vai onerar muito para você, mas você tem a opção da proteção veicular. Eu acho que às vezes... Que se equipara. Exatamente, você equipara, até porque eu acho você que às vezes pode o problema às vezes não montar... está nem na condição. Mesmo que você tenha condição de pagar um seguro, mesmo que você tenha muito dinheiro, que você tenha condição de gastar o dinheiro todo no seguro. Mas quando você olha o que a proteção veicular te oferece e o que a seguradora te oferece, você compara as apólices ali, ó, na casa de vocês não é apólice, né? O que é o termo de adesão. O termo de adesão com uma apólice, você compara o que entra, o que você ganha numa proteção veicular e o que você tem num seguro, você vai ver que o que você tem na proteção veicular é maior. Sim. Eu fui cotar seguro pro meu carro, eu cotei seguro pro meu carro. Cara, não tinha rastreador, aqui eu tenho. Aí, ó, quase que não você tinha perde. não sei o que, aqui eu tenho. Não tinha não sei o que, aqui eu tenho. Pô, seguradora 50 km de guincho. Marco Aurélio, 300 km de guincho. Seguradora coloca um acionamento anual. Marco Aurélio não limita meu acionamento. Não sei o que. Aí eu fui comparando uma coisa com outra e falei, cara, menos da metade do preço e mais do dobro do benefício, como é que eu vou assinar o lado de cá? Como é que eu vou escolher o lado de cá? Não é racional. Sim. Se torna irracional, a escolha é irracional. Não, tem muitos benefícios. Você quer ver um benefício simples que agrega muito? Na grande também tem, tá? Na grande também tem. Uma coisa simples que agrega muito é não ter perfil de condutor. A pessoa sendo habilitada, porque às vezes a gente tem um filho de 20 anos, 21 anos, e ele dirige. Se você for no seguro, fazer esse comparativo no seguro, eles fazem a pergunta, quem mais vai dirigir o carro? Tem garagem? Tem garagem? Uhum. Você vai para o Tudo trabalho isso com o impacta carro? no valor final. Você entendeu? Então, tipo assim, na proteção veicular, você não tem esse tipo de problema. Você não tem esse tipo de problema. O que demanda é a FIP. Exatamente. Agora vamos um pouco mais do trabalho da federação. Quantas associações tem hoje lá, federadas já com vocês? Nós estamos entre 13 a 14. Tem, acho que tem 13. O Thiago gosta do número 13. Já tá quase na 14, né? É 14. 13,5. 13,5. Mas é isso aí, estamos nesse trabalho, estamos nessa pegada. Agora, por último, entraram acho que mais umas 2 ou 3, né, Thiago? Associações. O pessoal ainda tem um certo receio
Não sei nem se eu posso falar sobre isso, Thiago. Sobre o passado. O que aconteceu no passado. Mas eu vou falar. Que no passado... Fala qualquer coisa, a gente corta. Não, que no passado foi montado uma federação só para extinguir a associação. Hoje a gente não corre esse risco, porque hoje foi lei votada, né, Thiago? Hoje tem No passado, lei, quantos anos atrás isso? Isso foi, vamos botar aí, 12 anos atrás. 12 anos atrás. 12 anos atrás. Eles queriam acabar com a associação e fazer só uma federação. Não montou, na verdade, montou-se a federação. Na Mas verdade, não chegou a exercer. foi obrigado a se montar uma federação por causa do ataque. Foi preciso fazer um termo de ajuste de conduta, o TAC. Então, foi preciso montar uma federação. E não podia se montar outra. Teve que montar. E todo mundo teve que entrar. Mas era só para extinguir. Veio e extinguiu todas. Hoje, não. E quase fizeram isso por agora, né? É quase um sistema desse. Só que hoje não. Hoje, com a lei votada, né, e já sendo exercida, igual o Thiago explicou, a federação ela vai fortalecer. É tudo isso que a gente falou. É fortalecer o segmento. Você, por exemplo, você tem uma associação que você está começando agora. De repente, você não tem muita experiência com o que você está mexendo. Olha a bagagem que a gente tem. Hoje Para te ajudar. Vou me federar, mas eu preciso da ajuda de vocês. Como é que eu faço com a oficina? Que hoje uma das coisas que quebra muito a associação é a oficina. Porque a oficina é o boom do negócio. Se você pagar muita oficina, se você tiver muito sinistro, pagar muita oficina, você vai quebrar a associação. E esse não é o interesse. Então, e se você quebra, vamos colocar aí, eu tenho 20 mil associados, você tem 50. Se você quebra, você me prejudica. E a FEMES, ela tem essa preocupação. Nós precisamos se ajudar. Na verdade, a sua intenção é política de mercado. Exatamente. É igual quando você tem instituição financeira, igual a gente tem vindo aí na crise do Banco Master. Um banco quebra, reverbera em um monte de outra instituição. Exatamente. Na verdade, quando você fala de associação de proteção veicular, é do mesmo formato. Se uma se desanda e começa a por exemplo, não honrar mais com o seu compromisso com o associado, isso daí denigra a imagem de todos os outros que estão no mercado. É isso. Então, a federação ela entra para poder ajudar para que isso não aconteça. Exatamente. Essa é a nossa ideia. E quem está fechando com a FEMES está tendo essa preocupação também. Entendeu? Uma coisa simples. Para a federação, vocês vão ter palestra, vai ter essas coisas tudo, de educação continuada, coisa assim? Exatamente. Uma coisa simples. Thiago na Grande, eu na Capixaba. Nossos consultores se pegam na rua, saem no tapa. Eu não posso... Na hora de resolver esse problema, tem que ser eu e o Thiago, saber o que aconteceu, né, Thiago? Mediar a situação e resolver. Aí vamos supor que a gente não está conseguindo. E você está à frente da FEMES. Nós vamos recorrer a você. Você vai fazer esse pêndulo. Você não vai ceder para o Thiago, nem você vai ser o mediador, né? Vai ser o mediador e vai resolver a situação. Por quê? Uma situação dessa queima todo o segmento. Você não vê o banco... Um banco batendo numa seguradora. Você não vê uma seguradora X batendo numa seguradora Y. Muito pelo contrário, eles são fechados. Se é uma, são todas. E essa é a nossa ideia. E eles se fecham contra vocês. Contra a gente. Entendeu? Hoje, até mesmo sendo coordenado pela SUSEP como está sendo, isso aí parou. Uhum. Isso aí parou, porque está sendo coordenado por eles também. Entendeu? Eles reconheceram o nosso trabalho. E isso é uma luta de anos. Sim. Como o Thiago falou, o Calbi começa isso lá em 2008, 2007, né? Em Minas, e vem até hoje. E Calbi ainda continuou com a gente, né, Thiago? Sim. Falar em Calbi, vocês foram até Minas, conversaram com ele? Nós participamos da feira e fizemos algumas reuniões. Vamos voltar agora, né? No final do mês. Voltaremos dia 29. Aí você vai também como representante da Grande, mas também vai como jurídico da FEMES. Como jurídico da FEMES. Exatamente. O Marco Aurélio, a FEMES, né? Esteve lá na CN Multas, que é a Confederação Nacional. Nós tivemos uma reunião com o Calbi, que foi assim, uma aula, pelo menos para mim, Marco Aurélio. Exatamente. Marco Aurélio também saiu com esse mesmo... Em 20 minutos, o cara ele fez um desenho do início do sistema até hoje. Ele foi o percussor disso em Minas Gerais. Ele que iniciou.
Então, assim, a legislação hoje... Existe porque esse cara se moveu lá atrás. Isso aí tem uma grande parcela da intervenção dele através do deputado federal, eu esqueci o nome dele agora, que é de Minas Gerais. Então, assim, ele deu uma aula pra gente, colocou a confederação à disposição da gente, né? Então a sua federação também é uma confederada. Confederado. Isso aí. A Então, CN Multas. a federação também não nasce do nada. A federação ela vem confederada em algum lugar. A CN Multas. Então vamos lá, para a pessoa que está em casa também entender. A associação ela participa de uma federação. Isso. Então uma associação solta também já está meio esquisito, né? Já tá meio esquisito. Já está esquisito. Uma associação solta é meio que um líder, é meio que um pastor sem líder. É um cara que está liderando, mas não tem ninguém para liderar ele. Ele faz o que ele quiser. Isso. Até porque a SUSEP, ela não conversa com a associação isolada. É difícil. Ela conversa com a Instituição. confederação, que passa para as federações, Federações que passa para as e associações. associações. Exatamente. E ela É como se começa... fosse uma teia. É porque acontece. A confederação também, ela não trabalha no sentido de reter informação. Quando tem qualquer evento, ela convida a federação. Então, assim, ela não fica intermediando. Ela leva, vão lá. Então, assim, a FEMS, através do Marco Aurélio, tem a voz lá. E nós temos a voz através do Marco Aurélio. Entendeu? Uhum. Então, assim... É como se a gente aqui no Estado do Espírito Santo elegesse o nosso senador. Nosso senador vai para lá brigar para a gente pelo Senado. É Exatamente. isso aí. Brigar vai ter voz lá no Senado. É isso aí. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Pô, é legal, é legal. Essa ideia você acaba protegendo todo o mercado por conta de essa regulamentação. Ela mudou a forma do mercado. Mas pelo que eu tô vendo na conversa com vocês aqui, ela acabou mudando para melhor, então. Para melhor. Pra melhor. Bom, pelo menos Para quem quer fazer o certo. para quem quer Vamos fazer o dizer- certo. E realmente, assim, não tem ainda como que vai funcionar essa regulamentação. Tem a regulamentação de dizer o quê? Agora está legalizada. Mas quem vai ditar as regras é a SUSEP. Isso em uma construção com federações, com confederações, com instituições, entendeu? Então, assim, essas regras, essa infralegal, ela está sendo construída. Não está pronta ainda. Mas eu acredito, como acho que é o mesmo sentimento do Marco Aurélio, é que isso veio para melhor. É que você tem voz agora até para participar desse Sim. processo legal. É porque antigamente a gente era considerado seguro pirata. Todo mundo falava isso. Ah, faz aquele seguro pirata aí. Hoje não. Hoje foi reconhecido o associativismo. Uhum. Até mesmo A pela gente fala hoje, SUSEP. mas tem quanto tempo? Tem uns Um ano. um ano? Tem um ano. Tem um ano. Foi em janeiro de 2025. E ainda não E o já- prazo para se filiar à SUSEP? Terminou. Já passou, já venceu. Já venceu. Já Então quem não está venceu. afiliado já está Quem, errado. Não, então, É, mas aí é onde a gente entra. O prazo já passou. Mas se você vier através da federação, a gente tem meios de Para regulamentar isso. regulamentar você. Mas o meio que a gente tem, que a gente vai lutar para que isso aconteça. Exatamente. Entendeu? Não que a gente vai conseguir... É meio não. legal. É tipo É, assim, não. eu tenho como fazer É porque quando eu falo da processo voz, jurídico. quando eu falo da voz, você montou a associação e você quer legalizar perante a SUSEP. Como que você vai como associação? O prazo já acabou, já se findou. Esse meio que o Marco Aurélio está dizendo é o seguinte: a gente tem uma que não está regulamentada. O que nós falamos com ela? Nós vamos brigar para que a SUSEP abra mais um prazo. Quem não conseguiu... Ou senão que tenha como filiar uma nova associação. Porque, por exemplo, se sair uma nova associação, se o Até cara porque inventar não uma é nova isso aí, é abrir um prazo para Tem que isso. ter uma nova Até associação. porque não está fechado ainda toda mercado. a infra legal. E o mercado não pode ficar fechado. Não pode. Mas é muito mais fácil você ir pela uma federação do que você querer caminhar sozinho, entendeu? Não, com É certeza. por isso que a importância, né, da associação tá dentro da federação. É isso aí. Agora, um recado final aí pra galera que tá assistindo a gente. Você vai falar pros seus associados, claro, né? Menino que vai falar com os associados dele aí. Pra quem não é associado ainda e pra quem já é, o Thiago pensa em alguma coisa pro pessoal da Grande, pra quem precisa de serviços jurídicos, e o Marco Aurélio alguma coisa pro pessoal do Capixaba e pros federados também. Vai lá, começa por você aí de novo. Ou senão vai inverter a ordem agora, vou começar do Marco Aurélio? Vou começar do Marco Aurélio. Mas eu nem pensei. Eu vou falar primeiro. Você que é associado da Grande ou de qualquer outra associação, primeiro, dever de casa, pesquise, vê se a associação está regulamentada. Está regulamentada?
beleza, confie nela. Continue. O dia que ela não te atender, você vem pra grande. Venha. Venha ser grande. Grande o nome, gigante na proteção. Pronto. Bom, Já deu a bonde. Agora vai lá, não mas você. é isso, né? Ó, você que é associado, né, tem algum amigo para indicar, você sabe que você tem um benefício exclusivo com desconto na sua mensalidade, né? Então, você já está protegido pela Grande, manda aquele contatinho pro seu amigo que precisa de ter essa proteção. Hoje é muito importante, né, ter proteção no veículo. Índice de acidente tem aumentado, índice de roubo e furto também tem aumentado bastante. E nós da Grande Proteção Veicular estamos à disposição para poder dar o melhor atendimento para você, garantia. Tem oficina própria para poder te dar aquele suporte que você ou seu veículo merece. Assistência 24 horas própria também em todo o território nacional, né? Dando aí um atendimento mais rápido e prático para você e seu veículo. E monitoramento 24 horas a nível Brasil, com aplicativo onde você acompanha na palma da sua mão. Então, se você está sem proteção, já sabe. Não dê sorte pro azar. Venha ser grande, grande o nome, gigante na proteção. Não, mas o aplicativo é a nível da América Latina. O meu recado vai para os presidentes de associações que ainda não se federaram. Que procure a gente. Se ele não puder vir até a gente, nós vamos até ele. Só fazer um contato. Ou liga para o Thiago, ou liga para Capixaba. Posso puxar uma sardinha? A oficina está à disposição para atender todas as associações. Até aquelas que não estão regulamentadas. Né? Exatamente. Até aquelas que não estão confederadas. Até que não estão confederadas. Agora, o meu recado, eu quero deixar meu recado também. O meu recado vai para você. Até aquelas que não estão federadas. O meu recado é para você que também tem uma associação de proteção veicular e que procura a INC. Porque isso daí eu recebo quase toda semana ou todo mês eu recebo alguém procurando a INC. Só tem uma forma de eu atender a sua associação, com a benção do presidente. Porque a Grande ele deixou. Mas se o presidente der a benção e falar assim, não, Júnior, esse aqui tá com a minha benção, esse aqui você pode. Aí eu vou fazer. Agora eu vou Mas se não tiver a benção do presidente, eu não venho não. Aí agora eu puxo a sardinha. Você não vai não, um presentinho pra você. Ah, pô, aí já... Agora acabou. Pô. Aí, presidente, ó, ficou difícil pra você. Proteja aí, proteja. Eu sei que eu sou suspeito a falar, mas eu vou... Vou tapar minha careca aqui, peraí. Proteja ali. Eu vou puxar uma sardinha para você, ó. Eu tô assim, muito satisfeito com a INC. Boa, ficou encaixadinho. Tô satisfeito. Combinou com você. Combinou. Eu tô satisfeito com o seu trabalho. Como eu te falei no particular, no WhatsApp, uma conversa nossa informal. Assim, o seu trabalho... Bordado, bonito. O seu trabalho é excelente, cara. E uma coisa que eu falei quando eu encontrei o Thiago e quando eu encontrei o Breno, e eu vou falar para você também. Eu acredito assim, Deus une propósitos. Eu tenho uma fé muito grande com relação a isso. Tem muita gente que não sabe da minha história. Eu nasci na favela, cresci na favela, galguei muita coisa na minha vida, mas sempre foi através de Deus. E quando eu cheguei e conheci o Thiago, o Dekel, o Breno e outros mais presidentes, eu falei o seguinte, Deus une propósitos, que é um versículo que eu vou levar para a vida, que eu levo para a vida. Deus une propósito. Então eu estou falando para você. Não foi à toa que a gente se encontrou de outras formas para chegar onde a gente está chegando agora. Deus já sabia isso aqui, esse desfecho. E eu sou feliz com isso. Pô, eu também sou feliz com as suas indicações, Marco Aurélio. Hoje com a Grande lá e com a Mag também, que acabou vindo uma coisa depois da outra, né? Só não pede para pagar o almoço. Não, o almoço com certeza vai pagar. Eu não vou nem pedir mais. Pagar. Não, você. Agora, a Mag também, a Mag Advogados, pô. A gente tá lá prestando esse serviço de assessoria. O Thiago presta esse serviço de assessoria jurídica e a gente esse serviço de divulgação desse trabalho. Que é uma coisa meio... É um caminho denso, é um caminho mais denso do que o caminho da proteção veicular. Tem muitas coisas que a gente não pode ser muito agressivo, né, Thiago? Tem toda uma norma da OAB pra gente seguir, tem toda uma cartilha do que se pode ou não falar, mas mesmo dentro dessa limitação, mesmo dentro dessa limitação do que a gente pode ou não fazer, a gente consegue ainda... Faz um bom trabalho. Fazer um bom trabalho, levar um cliente, levar outro, chegar a gente chamando no WhatsApp, no direct. Então, isso daí... Tanto me alegra em ver que vocês estão felizes, como também me deixa, assim, feliz com a minha equipe, porque não é só eu, né? Tem muita gente por trás aqui, nos bastidores aqui da gente, aqui tem 2 aqui hoje, mas tem mais 3 pessoas que ajudam a gente, estão ponta firme com a gente, para a gente poder conseguir trazer esse resultado final. Então, assim, agradecer a vocês pelo tempo,
Eu acho que o pessoal conseguiu entender em casa a ligação que nós temos entre nós, mesmo em coisas diferentes, a gente acaba... Essa ligação acabou surgindo aqui, esse motivo desse podcast, e botar todo mundo na mesa e trocar uma ideia. Até que enfim saiu do papel. Esse presidente aqui da Capixaba estava correndo de mim há muitos anos. Tem muitos anos que eu tento trazer ele aqui e nunca consegui. Muitos anos. Tem muito tempo que Mas eu quero agora trazer o eu cara. resolvi sair do anonimato. Ah, é? Resolvi. Tá certo. Saiu Do mesmo. armário não, rapaz. Saiu. Do anonimato. Do armário? Vai sair do Saiu armário? chutando o balde. Meu, Saiu chutando depois a dessa porta. revelação bombástica, a gente encerra por aqui. O Marcão vai sair do armário. Falou, pessoal. Valeu.